é como se a gente estivesse agora numa revolução, em vez de ser a revolução industrial, nós estamos agora numa revolução digital. Sim. E nessa revolução digital, a inteligência artificial é uma das peças fundamentais dessa revolução. E aí uma pergunta que sempre aparece e agora? Vão acabar vários empregos? As pessoas vão trabalhar com o quê? Com a vinda da inteligência artificial? Porque tem profissões que tendem a morrer. Olá, tudo bem por aí? Este é mais um podcast da DCC Educação Corporativa e eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa. E aqui sempre trazemos assuntos que vão colaborar com a sua vida profissional, o desenvolvimento da empresa, enfim, sempre convidados, olha, de primeira. E hoje, convidado de hoje é muito ilustre. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já se perguntou se o chat GPT vai tirar o seu trabalho? Você já se perguntou, conhece alguém da área que gosta da área de TI, que disse que não sabe se precisa ou não fazer uma faculdade para entrar na área? Hein? Todas essas perguntas e outras nós vamos responder hoje. Porque quem está aqui comigo é o pai do Pedro e do Arthur, marido da Jéssica. Ele é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutor em Engenharia Elétrica com ênfase em computação pela Universidade de São Paulo e pesquisador. Além disso, ele foi coordenador do curso da área de TI e está prestes a completar 20 anos de vida acadêmica na área da docência, como professor universitário. Atualmente, ele é da Universidade Anhembi Morumbi, onde é docente e diretor de campus. Com vocês, professor Augusto Mendes. Professor Augusto! Nossa, quase que não deu certo, hein? Mas, finalmente. Muito obrigada pela sua presença, por prestigiar o nosso podcast. Obrigado, Josi. Obrigado pelo convite. Foi difícil nós conseguirmos conciliar a agenda, mas Sim. finalmente deu certo. Finalmente. E estou aqui à sua disposição para tirar suas dúvidas e as dúvidas de todos. Ah, que ótimo, professor. Bom, então, para colocar todo mundo na mesma página, eu queria perguntar para você como você definiria os desafios, né, da área de TI, em termos de conhecimento, mercado de trabalho, né? Como que você definiria o cenário hoje dessa área? Eu vou começar pela outra ponta, né, do mercado de trabalho, que é a ponta da empresa, né? Hoje nós temos uma escassez de profissionais nessa área de TI, né? Então, a necessidade que as empresas possuem, a quantidade de vagas abertas é maior do que a quantidade de profissionais que as instituições formam. Entendo. Né? Então, para as empresas hoje, o grande desafio que elas possuem é de reter esses profissionais, né? Sim. Como que eu vou conseguir retê-los? Os bons profissionais, porque os bons profissionais eles são muito assediados pelas outras empresas. Então a gente acaba vendo muito a migração de funcionários 6 meses, 1 ano. Então o tempo que cada um fica numa empresa às vezes acaba sendo um tempo muito pequeno. Mudam muito de emprego hoje os jovens, né? Então um grande desafio para as empresas é como que eu vou reter esses profissionais? E aí vem a questão de capacitação e treinamento. Então, hoje, as empresas estão investindo bastante na questão de capacitação e treinamento para melhorar a formação das pessoas, deixarem mais especializados nos assuntos que as empresas necessitam. Então, hoje, para as empresas, esse é o grande desafio que elas possuem. E na outra ponta, né, dos profissionais, está a questão da formação técnica. Como que eu vou ter o conteúdo necessário que o mercado de trabalho espera de mim? Porque hoje a gente vê muitas vagas de emprego que o júnior, um trainee, um estagiário, a quantidade de competências que são necessárias para eles é a quantidade de competências de um sênior. Então, hoje a grande desafio para os estudantes hoje é de como que eu vou adquirir esse conhecimento, essa formação técnica especializada. Isso é um grande desafio. Um outro desafio que aí na área de tecnologia é
indispensável, você precisa ficar em atualização constante. A tecnologia muda muito. Demais. Hoje, o que uma empresa usa, uma tecnologia, uma linguagem de programação, uma metodologia, daqui 2 anos não será mais isso, será uma metodologia diferente. Então, se você não ficar constantemente se atualizando, Sim. você vai ficar para trás. E um outro ponto que é muito importante é a questão de entrega. De entrega da demanda, porque antigamente a gente era muito CLT. Sei. Então, trabalho 8 horas por dia, 9 horas por dia, 6 horas por dia, 12. 12, bato ponto, faço meu trabalho, no final, bato ponto e tchau. Né? Hoje em dia, a gente não tem mais tanto isso na área de tecnologia e as pessoas são cobradas por projetos. Tem que entregar. Então, você precisa se entregar. Virar à noite. Você precisa fazer o seu horário. Então, você acaba tendo uma certa liberdade, uma flexibilidade de horário, porém, você vai ser cobrado pela entrega do projeto. Então, um grande ponto hoje é a questão da entrega, né? Das pessoas se acostumarem que elas serão cobradas, estão sendo cobradas por entrega dos projetos. Então, acho que cumprimento de horas. Não por cumprimento de horas. Nossa. Então, eu acho que esses são os grandes desafios. Essa é a fotografia atual da área de TI. Exato. Meu Deus. Bom, e aproveitando também, pegando um gancho, a área de TI, como você falou, né, que tem essa mudança, e é a área que paga os melhores salários, né? E aí atrai muita gente, como você falou, inclusive, e a questão do perfil adequado, né, e o propósito profissional também são 2 questões importantes. E aí eu queria que você falasse um pouco dessas questões, o que você tem visto em sala de aula, né, também no impacto no mercado, como é que você está vendo essa questão? Falar um pouco primeiro das partes da sala de aula, né? O que eu enxergo hoje dos estudantes, né? E como esse perfil acabou mudando um pouco no decorrer dos anos, né? Então, como eu leciono há praticamente 20 anos, os alunos sempre foram muito conectados, muito ligados à tecnologia, né? Um perfil obrigatório da área. Mas antes, eles eram um pouco menos conectados à tecnologia. Então, hoje, por exemplo, você vai passar um conteúdo, automaticamente ele já está dando uma busca no Google, no Bing, em algum mecanismo para validar se o que você está falando condiz com que ele extrai de informação da internet, né? Então, hoje é muito diferente isso daí. Então, contesta o professor na sala de aula. Se a informação que ele extrai da internet é diferente do que o professor está falando ou não está no mesmo contexto, ele acaba fazendo perguntas e tem alguns conteúdos que são muito técnicos, né? Tecnologia. Então, por exemplo, programação mobile, programação para web. Não tem tanta parte conceitual e é mais a aplicação da tecnologia. E a tecnologia muda muito. E existem diversas formas que eu posso desenvolver um sistema mobile, diversas formas que eu posso desenvolver um sistema web com diversas tecnologias. Então, essas disciplinas, por exemplo, são mais... os alunos, eles questionam mais porque elas são diferentes. Então, acho que isso é um ponto que no decorrer do tempo mudou muito. E da questão de comportamento dos alunos... Sim. Os alunos na área de tecnologia, eles são majoritariamente muito tímidos, tá? Introspectivos e que não gostam de falar em público. Tá? Isso é uma característica muito comum de um estudante da área de tecnologia. Então, o que geralmente as instituições acabam tentando fazer é mudar um pouco esse perfil e trazer essas habilidades comportamentais para o estudante que é fundamental na hora de ele ir para o mercado de trabalho, principalmente a parte da comunicação. E hoje o estudante, se ele puder não falar em público, ele não fala. Às vezes ele tem uma dúvida, uma pergunta, um questionamento, às vezes ele prefere ficar com a dúvida do que fazer a pergunta.
Nossa. E isso é algo muito comum na área de tecnologia. E é um impacto, porque assim, como você estava falando de projetos, a pessoa precisa vender o projeto, né? Dentro da empresa. E Exato. aí, isso é apresentado, né? Exato. Então, Porque quando a gente pensa assim, o que seria um perfil adequado? O que a gente espera que um profissional dessa área tenha? Uma habilidade que é fundamental é a questão de trabalhar em equipe. sim. Hoje, raramente você vai fazer alguma coisa sozinho. Você sempre vai estar trabalhando em equipe, seja equipe interna, equipe externa, de um cliente, no que for, mas raramente você vai estar trabalhando sozinho. Muito difícil. Então, essa é uma... Cada um faz um pedacinho do projeto, né? Tem o seu Exato. papel, né? Então, isso é algo importantíssimo. Uhum. A parte de inglês, tá? O idioma. Por exemplo, você vai pegar as linguagens de programação. Tudo em inglês. Todas estão em inglês, né? Então, um segundo idioma, preferencialmente o inglês ou o espanhol, mas preferencialmente o inglês, Sim. é importantíssimo nessa área. Tá? Às vezes você faz reuniões em inglês, você vai conversar com alguém de fora. Na área de tecnologia, tem muitos profissionais que se formam e vão para outro país, Sim. porque nos outros países também está com uma demanda muito grande por profissionais na área de tecnologia. Então, a gente vê muito aluno, por exemplo, se forma e vai para o Canadá, vai para a Austrália. São destinos muito comuns hoje em dia dos estudantes que se formam na área de tecnologia. Canadá e Austrália. Canadá e Austrália são destinos muito comuns. Eu conheço vários estudantes que se formaram na instituição que eu leciono, que é a Universidade de Embi Morumbi, Sim. e hoje estão no Canadá, estão na Austrália. Semana passada, um ex-aluno, né, que se formou faz, acho que uns 2 anos e Sim. meio, me mandou uma mensagem para eu fazer uma carta de recomendação para ele, para a empresa, que ele quer ir para uma empresa que fica, essa é do Canadá, No Canadá. que fica no Canadá, e ele Olha. pediu para eu escrever uma carta de recomendação acadêmica para ele. E assim, geralmente eles vão para lá ou eles trabalham remoto? Porque tem muitas empresas que mantêm o colaborador aqui no Brasil e... Acontece o trabalhar remoto também, mas tem muitos alunos indo. Tem pra muitos lá, alunos pro indo. Canadá. Tem. Nossa. Canadá e para a Austrália. O que eu mais vejo são esses dois. Às vezes vão para a Europa também, mas não é muito frequente. O mais Sei. frequente é Canadá E Austrália. e Austrália. São os Nossa. dois destinos mais frequentes. A questão de busca por novos conhecimentos, né? Você sempre procurar se atualizar. Uma coisa que as pessoas sentem na cabeça. Não é porque eu me formei, que eu tenho um diploma de graduação, que o meu estudo acabou por aqui. Sim. Você vai ter que se atualizar de maneira Lifelong constante. learning. Exato. Você vai ter que estudar de maneira constante, ser um autodidata, ser um curioso. Isso é um perfil bem importante para a área. Tá? Um outro perfil para a área é a questão da comunicação, né? De Sim. você poder falar, se relacionar com as pessoas. Isso é uma questão muito importante. Tanto a comunicação oral quanto a comunicação escrita. Né? Porque nem sempre vai ser Escrita. nem sempre vai ser uma comunicação verbal. Às vezes é uma comunicação escrita. Você vai escrever um e-mail, você vai escrever um relatório, qualquer coisa você vai fazer. Você Sim. precisa saber se comunicar, porque a forma como você se comunica, mesmo escrevendo, é a forma como a pessoa do outro lado vai interpretar o que você está querendo dizer. Né? Então, e é um cartão de visita seu. Então, essa parte da comunicação, ela é muito importante. É um perfil muito esperado. Tem oportunidade para capacitação em relação à língua portuguesa. Sim. Né? Então... E um outro ponto também é a questão do raciocínio lógico. O raciocínio lógico é fundamental nessa área de tecnologia. Você não vai sobreviver sem raciocínio lógico. Então, você precisa ter raciocínio lógico nessa área. E a questão de inovação, empreendedorismo, você precisa buscar o diferente. Criatividade, exato. Você precisa buscar o diferente. Porque se você não buscar o diferente, alguém vai fazer por você. Não é o melhor, é o diferente. Você precisa pensar diferente. Entendeu? Então, acho que pensando num perfil desejado, acho que esse é o combo ideal. Nossa. Bom, e ainda mantendo na área, assim, quais são as áreas hoje da área de TI que estão empregando mais, que estão tendo mais demandas, assim, de trabalho?
Eu vou dividir, acho que em 2 blocos, assim, tá? Para os iniciantes, Tá. ou seja, os profissionais que estão entrando no mercado agora, e depois, no geral, quais são as áreas, tá? Tá. Uma área que emprega bastante para quem está em início de carreira é na área de infraestrutura, Infraestrutura. tá? Tanto na área de suporte quanto na área de redes. Então, tem muito cargo nessa área de infraestrutura. Na área de desenvolvimento, a área de desenvolvimento independente se está iniciando a carreira agora, se é pleno, se é sênior. Programação. Desenvolvimento vai empregar sempre. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento, tem, sei lá, vou dividir em 2 partes. Desenvolvimento front-end e desenvolvimento back-end. Desenvolvimento front-end é a parte de desenvolvimento para dispositivo móvel, desenvolvimento para web, a parte visível para o usuário, né? Então, tem muita vaga de emprego nessa parte de desenvolvimento, que aí o aluno precisa dominar as tecnologias, tá? O domínio das tecnologias é essencial nessa área. E também tem o desenvolvimento da parte do back-end, que é a parte de trás, a parte que está no servidor, que também tem muita vaga de emprego para esse desenvolvimento. E aí usam diversas linguagens de programação. Assim, a linguagem de programação que está mais na moda hoje é Python, né? Muita gente programa hoje em Python. R também é uma linguagem que está crescendo bastante. R. Conheço. E tem Java, .NET, que são linguagens mais tradicionais que tem muito mercado também. Então, essa parte de desenvolvimento emprega muito, assim. Uma área que está crescendo bastante agora, nesses últimos anos, é a área de segurança. Nossa, segurança da informação. E é uma área que está empregando bastante também agora, com a questão do LGPD, com a questão do trabalho remoto, privacidade das informações. Inclusive, antes até nem tinha muito curso superior na área de segurança. Hoje já tem um curso de tecnólogo em segurança da informação, que é um curso que os alunos estão começando a enxergar esse curso como uma profissão de fato. Então, tem um volume considerável de alunos que está entrando nessa área de segurança, então é uma área que também está empregando bastante. Tá? E a área que eu diria que é a área da moda é a área de dados. Né? A área de dados é a área em computação que é a área do presente e que é a área do futuro, e muito gira em torno dessa parte de dados. Como que eu vou extrair os dados e desses dados eu vou gerar informação para tomada de decisão, para inteligência artificial, para aprendizado de máquina, para qualquer coisa que eu vá fazer. Hoje eu trabalho com dados. Tá? O mundo gira hoje baseado em dados. Tem a tá? previsão do tempo, né? Você sabe se vai para a praia ou não, né? As informações, os dados, eles estão em todas as áreas. Tudo. E, por exemplo, você usar o seu dispositivo móvel, seu smartphone, para acessar um mecanismo de busca, qualquer coisa que você vai fazer, você está gerando dado ali. Tudo que você faz, você gera dado. E aí a grande questão é como que eu vou manipular esses dados para gerar uma informação que seja útil, que vai me facilitar na tomada de decisão, em pensar em um novo negócio, no que eu vou fazer. Então, essa área de dados hoje ela é uma área que também emprega bastante, tanto para os recém-formados, né, os profissionais recém-formados, para quem já está há mais tempo na área, é uma área que está empregando bastante, e tem muitas pessoas migrando de carreira, saindo de outras profissões e vindo para essa área de dados. Então, é muito comum nós enxergarmos pessoas fazendo segunda graduação, ou uma especialização, uma pós-graduação, que eles não são da área de tecnologia, mas estão vindo fazer a especialização e a pós nessa área de dados. Na área de Big Data, Data Science. Estatística é uma área que cresceu muito com essa parte de dados, e então tem muita gente de estatística trabalhando em Data Science. Muita gente. Tá? Então, eu acho assim, pensando para os recém-profissionais, essas são as áreas que mais empregam, que mais estão em alta, né? E pensando no geral, eu também colocaria a parte de gestão de projetos. Gestão de projetos é uma área
grande, que emprega bastante também, que precisa de profissionais experts, profissionais que dominam a computação, mas que também sabem de gestão, né? Que é um perfil meio híbrido, né? Então, a pessoa não adianta somente saber gestão se ela não sabe o chão de fábrica. E não adianta saber somente o chão de fábrica se você não tem habilidades de gestão. Então, é uma profissão que também emprega bastante, tem muitas vagas nessa área de gestão de projetos, gestão de processos, Sim. e na área de BI, de Business Intelligence, também é uma área para fazer análise de BI, também é uma área que está bem alta no mercado de trabalho. Nossa. E aproveitando, então, assim, para a gente já encerrar, né? Como você falou dessas, de todas as... Em relação às competências técnicas, que você já tinha falado um pouco, competências comportamentais também, né? Que você já tinha citado. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Porque você falou, por exemplo, em questão de projetos, é mais metodologia ágil que está... Ou ainda tem, assim, o PMBOK? Então, quando a gente fala habilidades técnicas e habilidades comportamentais, né? Habilidades técnicas é mais fácil entre aspas, né? Sim. Mas é mais fácil de você adquirir e de você averiguar se a pessoa tem do que a habilidade comportamental. E aí, habilidades técnicas nessa área de TI, o que você falou de Scrum, metodologia ágil, Lean, é muito importante hoje, tá? É uma habilidade O mercado técnica tem pedido mais. que o mercado pede, até outras áreas também pedem, na área de engenharia Sim. pede que a pessoa domine Lean, a parte de automação Na de área de processo, educação etc. corporativa também Né? utiliza metodologia ágil. Tá? Então, é algo muito comum. Programação, aí é inevitável a pessoa saber programar. De acordo com o que ela for fazer de carreira, ela vai programar mais ou menos. Tá. Né? Vai precisar de mais recursos de programação ou menos, mas saber programar é algo indispensável. Tá? Outra parte que é importante como habilidade técnica, interpretação de dados e interpretação de texto. Tá? Hoje em dia a gente tem uma questão, quando a gente fala de interpretação de texto, a gente não lê. A gente assume que entendeu alguma coisa e sai fazendo. Então, a gente não para ler, para analisar, para interpretar, para depois fazer, para depois ter a tomada de decisão. Isso, quando eu falo de texto, na área de computação, eu estou falando de dados, né? Interpretação de dados. Então, eu preciso ter essa competência de saber analisar os dados, o que eles estão me mostrando, para eu poder fazer uma análise que, de fato, faça sentido. Tá? Então, eu acho que essas habilidades técnicas, hoje, são habilidades técnicas que faltam. Tá? Interpretação de dados e interpretação de texto. A leitura, ninguém escapa, né? Às Não. vezes até a leitura de um romance é importante para você criar uma linguagem até para... Te traz bagagem. Bagagem, até uma linguagem menos técnica, né? Porque às vezes vai conversar com todo mundo. Às vezes a gente tem essa falsa impressão, eu não vou para a área de humanas, como eu não fui para a área de humanas, eu estou indo para a área de exatas, eu estou fugindo da leitura. Não. Não tem como. Você não está fugindo da leitura. Os livros. Tá? Então, isso é algo bem importante. E quando a gente fala de habilidade comportamental, tem uma que é crucial, que é a inteligência emocional. Inteligência emocional, hoje em dia, talvez seja a habilidade comportamental mais... Desafio da humanidade, principalmente depois da pandemia. Exato. E nesse pós-pandemia, é surreal como a pandemia afetou o comportamental e o emocional das pessoas. Muito. Assim, muito. Como eu trabalho em universidade, né, a gente tem dentro da universidade um núcleo de apoio psicopedagógico. Sim. E sempre existiu esse núcleo de apoio psicopedagógico. A quantidade de atendimentos e a quantidade de pessoas que precisam de apoio nesse pós-pandemia aumentou demais, assim.
demais. Então, a quantidade de atendimentos que são realizados, encaminhamentos, é muito maior hoje do que o que tinha anteriormente. E anteriormente, às vezes, estava muito ligado a algumas áreas, né? Esses perfis de estudantes que precisavam de apoio. E hoje não. Hoje não. Todas as áreas precisam de apoio. Assim, é muito comum, eu tô lá na coordenação, ou na sala dos professores, aí conversando com o professor ou com o coordenador, aí fala assim, não, veio um aluno hoje que vai precisar passar com o NAP para fazer um atendimento, já fiz um agendamento, já fiz um encaminhamento. É muito comum. É muito comum. Nossa, então, que bom que tem essa preocupação aqui. Então, essa questão da inteligência emocional é algo fundamental. Tá? É uma habilidade comportamental que a gente precisa tratar melhor, precisa desenvolver mais os alunos, a gente precisa se preocupar mais, até como sociedade mesmo. Sim. Mas é algo que hoje em dia é uma habilidade comportamental que tá mais difícil. Nossa. E aí tem a questão pensando em mais habilidades de soft skills, né? Sim. As habilidades comportamentais. A parte da comunicação, que você já tinha falado. Já comentei, e a parte da colaboração, que é a questão de trabalhar em equipe, saber ouvir o outro, entender, nem sempre a sua opinião é a melhor, a sua decisão é a melhor, você entender o outro lado, você entender, se você está indo trabalhar num cliente, você entender a necessidade do cliente e fazer exatamente o que o cliente está pedindo. Porque às vezes, assim, tem o que o cliente pede e o que eu acho que é o certo. Né? E tem, às vezes, um gap grande entre o que o cliente quer e o que eu acho que tem que ser, né? Então, às vezes, essa questão de você poder entender, de fato, as necessidades é uma habilidade também importante. É o comportamento solucionador, né? Também. Exato. Perfeito. Bom, então, já entrando na resposta aí da minha introdução, né, e algumas pessoas, assim, que eu tenho visto muito, o pessoal falando assim, principalmente quem quer trabalhar na área da tecnologia. Olha, eu não vou fazer um curso superior, porque se eu fizer só uma certificação e aprender programação, eu já tô bem na área, tá tudo certo. E aí? Isso é uma pergunta muito frequente. Sério? Muito frequente. Eu tenho ouvido muito e... Muito frequente. E nessa área de tecnologia é muito comum também acontecer por dois motivos. Primeiro, porque a profissão não é regulamentada. Né? Então, para a pessoa trabalhar como desenvolvedor, analista, o que for, ela não precisa ter um diploma de graduação. Sim. Não precisa ter uma formação específica na área. Então, como não tem essa regulamentação, esse é um ponto que aparece. E o outro ponto existem certificações que para o mercado de trabalho são fundamentais, são essenciais e são muito importantes. Né? Então, esses dois fatores fazem com que essa pergunta seja uma das mais e às vezes comuns. É um pouquinho mais caro também. Uma das mais comuns de acontecerem. Né? Aí, qual que é a minha visão sobre isso? O curso de graduação, independente do curso que você faça na área de tecnologia, eu acho que ele é essencial. Tá? Por quê? Porque ele te dá uma bagagem e ele te dá uma visão mais ampla das coisas. Na hora que você faz uma certificação, te dá uma formação excelente. Mas uma formação excelente específica numa área, específico num tema. Técnico. E não é obrigatoriamente com isso que você vai trabalhar todo o tempo. Então, você precisa ter uma base mais forte, uma base mais ampla e mais sólida, para que depois você comece a se especializar no que você acha que a sua carreira, o caminho que a sua carreira está seguindo. Né? Então, e isso você consegue com a graduação. Isso, e sem contar que, pelo menos para mim, os melhores anos da minha vida foram na graduação, foram na faculdade. Né? Então, esses foram os melhores anos da minha vida. E até melhores anos de conhecimento, de pessoas, etc. Sim. Mas de aprendizado também. Né? No meu caso, eu saí transformado da universidade. Eu entrei um Augusto e eu saí outro Augusto. Totalmente diferente. Outra visão. Com princípios, valores, com muita coisa que a faculdade me trouxe.
né? Então, eu acho assim, a faculdade é importante. Eu não estou falando para não fazer certificação, tá? Para o mercado de trabalho, a certificação é um diferencial, tá? Para o mercado de trabalho, hoje, você ter um diploma é importantíssimo, é um critério de escolha e a certificação é o que vai te diferenciar dos outros profissionais. Sim. Então, na verdade, você não precisa fazer um ou outro. Você tem que fazer os dois, né? Você tem que fazer um curso de graduação e você também precisa fazer algumas certificações de acordo com a área que você for fazer. Se for na área de projetos, é um conjunto de certificações. Se for na área de redes, é outro. Se for desenvolvimento, é outro. Se for em banco de dados, é outro. Então, de acordo com a área que você vai, você tem certificações diferentes que você pode fazer. Mas a graduação, ela é fundamental, porque a graduação é que vai te dar a base. Uhum. Né? Até porque tem outras disciplinas, né? Eu imagino que tenha disciplinas comportamentais também, né? Eu lembro que quando eu estudei marketing, eu tive aula de português. A minha irmã fez nutrição e ela teve aula de português também. Então, outras disciplinas que também corroboram pela questão comportamental, como você falou, né? Porque na universidade você tem conteúdos que são específicos, você tem conteúdos que são transversais, multidisciplinares e tem conteúdos de formação. Né? Então, a universidade te dá uma formação ampla. Né? A formação que você falou nessa parte de escrita, português, etc., desenvolvimento humano e social, empreendedorismo, inovação, conhecimentos específicos também ela te oferece. Então, a universidade ela vai te dar a sua base. Sim. Né? E você tendo a base, o caminho que você vai seguir, aí é decisão sua. Mas você precisa ter obrigatoriamente essa base. Entendo. Bom, então, continuando nesse tema, assim, são muitos cursos, né? Como você já falou, enfim, até citou aí que tinha curso específico para a área de segurança da informação. Então, qual que é a diferença entre cada um? E, assim, uma pessoa tendo interesse em seguir nessa área, como que ela escolheria um curso de graduação na área de TI? Por muitos anos eu ia em escolas, né, em colégios, eu dava palestras nessa área de Lembro. Nessa área de computação e quando eu ia nos colégios fazia apresentação, explicava a área, etc. Era uma pergunta que inevitavelmente aparecia. Como que eu escolho o curso? Qual que é a diferença de ciência da computação, sistema de informação, Sim, ou engenharia da computação? Então, era uma questão muito comum. Tá? Eu sou formado em ciência da computação. E se me perguntarem como que eu escolhi, eu não fazia ideia. Como eu escolhi, né? Sim. Porque na época que eu escolhi, eu não tinha informação. E, na verdade, eu nunca quis fazer ciência da computação. Até porque foi no século passado, né? Fato. Vamos pular essa parte. Na verdade, eu sempre quis fazer engenharia eletrônica. Tá. Desde pequeno. Falei, fazer engenharia eletrônica, quero fazer engenharia eletrônica, e fiquei com isso na minha cabeça a vida inteira. Chegou a época do vestibular. Aí eu morava em Maringá, e aí eu prestei engenharia eletrônica aqui na USP, e lá em Maringá, na Universidade Estadual, não tinha engenharia eletrônica. O mais próximo, se é que posso falar próximo, era ciência da computação. Aí eu falei assim, vou prestar ciência da computação aqui e vou prestar engenharia eletrônica na USP. Legal. Aí prestei na USP, aí eu não entrei por um ponto, faltou um ponto para entrar em engenharia eletrônica, e aí eu acabei entrando em ciência da computação em Maringá. Aí eu falei assim, vou fazer ciência da computação e eu vou ver o que eu vou aprender. O que é esse curso. E aí eu vou ver se eu me adapto ou não. Se eu não me adaptar, eu vou ter certeza mais ainda que eu quero engenharia eletrônica. E quando eu entrei no curso de ciência da computação, eu sabia ligar e desligar o computador, mexer no Office. Não tinha internet nessa época. Tinha, que isso, pô. Tinha sim. Celular não tinha. O tijolão. Era o celular tijolão. O StarTAC. E eu sabia mexer no Office, no Word, Excel. WordStar sabia também. E jogar paciência. Era isso que eu sabia.
Eu não sabia mais nada. Eu não fazia ideia do que eu ia aprender. E aí, quando eu entrei na faculdade, no início, era só matemática, geometria, cálculo, matemática discreta, raciocínio lógico e programação. E aí eu comecei a entender o que era a área, o que era o curso, no que eu ia me formar, o que eu ia aprender. E no segundo semestre, né, no primeiro ano ainda do curso, sabe quando você vira a chavinha? E eu falei, é isso que eu quero. Então, no meu caso, sem querer, eu acabei acertando, mas foi totalmente no escuro, sem ter noção. E hoje eu não me vejo fazendo um curso diferente do que o Ciência da Computação que eu fiz. Entendeu? No meu caso, foi a melhor escolha, mas foi uma escolha totalmente ao acaso, totalmente no escuro. E hoje em dia, os estudantes, eles têm mais informação. Eles conseguem ter uma noção melhor do que é cada um dos cursos, né? Então, até para eles tomarem a decisão deles. E algo que é muito importante também é essa decisão que eles tomam com 17 anos, com 16, com 18, não é uma decisão definitiva. Não é uma decisão definitiva. Não é. Acredita na gente. Não é uma decisão definitiva. Não é provavelmente o que você vai trabalhar o resto da sua vida até você se aposentar. É muito comum hoje ver pessoas fazendo uma segunda graduação, uma terceira graduação, pessoas que se aposentaram e estão voltando para estudar. É comum, tá? Então, a questão da mudança de carreira é algo muito comum. E aí, falando sobre os cursos que existem nessa área de computação, primeiro eu vou responder a parte dos bacharelados, né, que são os mais comuns, que é Ciência da Computação, Sistema de Informação e Engenharia da Computação, e depois falar do que está no entorno de cursos novos que tem nessa área, etc. O curso é como se a gente pegasse Ciência da Computação está no meio, Sistema de Informação está numa ponta e Engenharia da Computação está na outra ponta, tá? Então, Ciência da Computação conversa muito com Engenharia da Computação, Ciência da Computação conversa muito com Sistemas de Informação, né? Então, Ciência da Computação, o fim é a computação como um todo. Então, no curso de Ciência da Computação, você vai aprender muito de programação, de desenvolvimento, a parte de engenharia de software, a parte de banco de dados. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, tem desde a parte do levantamento de requisitos, da modelagem, da especificação, da implementação, da parte de teste. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, você vê, em Ciência da Computação, você vê o ciclo completo com uma alta carga horária para isso. E você vê o core da computação, que é a inteligência artificial, uma área que está muito em moda. Na área de compiladores, de sistemas distribuídos, de sistemas operacionais, de grafos, de logística. Então, é uma área que o core, a finalidade é a computação. Sistemas de informação, você também vai ver programação, você também vai ver banco de dados, vai ver engenharia de software, toda essa parte de desenvolvimento você também vai ver, só que com uma carga horária de implementação inferior e com uma carga horária de análise maior. Só que depois, é quando a gente pegasse assim, 2 anos muito parecidos com ciência da computação e nos últimos 2 anos cada curso vai para um caminho diferente. O caminho que sistema de informação vai é o caminho de gestão. Porque sistema de informação, o fim não é a computação é o meio. O fim é a área de gestão. Gestão de projetos, a área de BI, a área de CRM, a área de SAP, a área de governança, esse é o fim. Só que para eu chegar nesse fim, eu preciso do meio. E o meio é a computação. Já em engenharia da computação, você também tem toda essa parte de desenvolvimento, programação e etc. Só que muito mais voltada para a parte do hardware. Tá? Menos voltada para o lado do software e mais voltada para o lado do hardware. Então, a parte de sistemas embarcados, a parte de robótica, né? E como que você usa a programação junto com o hardware para construir um mecanismo que seja inteligente. E só para o pessoal saber, o software é o que a gente... Que a gente grita. E o hardware? Que a gente chuta. Ah, então tá bom. Essa eu gravei. Essa gravou, né? Então, na engenharia da computação, a parte do hardware
é muito importante, né, linkado com toda a parte do software. Então, o aluno vai ter carga horária de programação, de desenvolvimento, de banco de dados, engenharia de software, tudo, inteligência artificial, mas ele vai ter uma carga horária muito alta de microcontroladores, de sistemas embarcados, a parte elétrica e eletrônica, circuitos elétricos, etc., para dar bagagem que ele possa fazer o hardware. Né? Por exemplo, uma máquina de lavar inteligente, um mecanismo inteligente numa geladeira. Uma geladeira. É um aluno em engenharia da computação. Nossa, tem um computador ali né? Você fala da geladeira. É um sistema embarcado. Nossa, que Isso é um sistema embarcado. isso, gente. Então, isso você vê muito no curso de engenharia da computação. Então, assim, diferenciando os 3 que são bacharelados, né? A engenharia da computação é um curso de 5 anos, na maioria das universidades. E ciência da computação e sistema de informação são cursos de 4 anos, né? Um curso novo, que aí tem tanto como tecnólogo quanto bacharelado, é nessa área de dados. Então, você tem curso de bacharelado de ciência dos dados, né, que você vai fazer tanto a parte de análise quanto a parte de engenharia de dados, a parte de ciência dos dados, vai trabalhar como dado como um todo. Você tem um curso de tecnólogo de Big Data, que também é um Big Data e Inteligência Analítica, a maioria dos cursos tem essa nomenclatura, que também é uma área que está crescendo bastante. E aí você tem os tecnólogos de gestão de TI, que é como se fosse uma versão de 5 semestres de sistemas de informação. O de análise e desenvolvimento de sistemas, a parte de desenvolvimento de sistemas como se fosse o recorte só da parte de desenvolvimento. E aí esses tecnólogos também te dão uma formação superior, também são cursos que o mercado utiliza bastante. Tem muitos alunos que se formam, principalmente análise e desenvolvimento de sistemas, é um dos cursos mais procurados na área de tecnologia. Só que um tecnólogo ele te dá uma formação mais específica e menos ampla. Né? E o bacharelado ele já abre mais a sua mente, até por isso é um curso de 8 semestres ou de 10 semestres em detrimento de um curso de 5. Mas às vezes é muito comum um aluno fazer um curso de 5 semestres na área de tecnologia. Geralmente no terceiro semestre a maioria dos alunos já estão empregados, está estagiando ou contratado CLT, o que for. E depois o aluno faz um curso de 5 semestres e depois emenda com bacharelado ou faz uma pós-graduação para ter uma especialização, alguma coisa do gênero. Curso de extensão também, né? Que é o que vai complementar a questão comportamental que você disse, né? Exato. E até essa parte de extensão é importante falar que hoje em todas as instituições, em todos os cursos, você precisa obrigatoriamente ter 10% da carga horária do curso com extensão. Então, se o meu curso tem 3.000 horas, eu preciso ter pelo menos 300 horas que vão ser validadas com projetos de extensão. E aí são as disciplinas multidisciplinares? Não, a extensão acaba muitas vezes não sendo uma disciplina, mas é uma carga horária que você precisa validar. Então, por exemplo, assim, um projeto de extensão com a comunidade, algo que eu vou fazer com a sociedade, algo que eu vou trazer o público, a comunidade externa para dentro da universidade e desenvolver algo com eles. Então, a extensão hoje, com essa resolução, ela acaba sendo muito mais valorizada no currículo das instituições de ensino. Porque, seriam aquelas horas complementares ou... Ainda existem atividades complementares, né? Que você precisa validar um conjunto de horas de atividades complementares. Só que essas atividades complementares não obrigatoriamente são somente extensão. Você pode fazer pesquisa, você pode fazer ensino. Uma palestra que você assiste. Então tem várias atividades que você consegue validar várias atividades que você consegue validar com uma atividade complementar. Já a extensão, você só consegue validar obrigatoriamente com a extensão que você faz. Então, com isso, você faz com que a instituição fique muito mais próxima do entorno onde ela está. Né? Porque você vai ter que desenvolver projetos com o entorno, você vai ter que desenvolver projetos com a comunidade, você vai ter que trazer a comunidade para dentro da universidade. Nossa, que interessante. Né? Então, isso aproxima muito e isso muda um pouco os valores de alunos. Né? Porque na hora que você faz um projeto com a comunidade, você acaba vendo, às vezes, uma realidade diferente da realidade do seu dia a dia. E aquilo que você está aprendendo na teoria, na faculdade, você vê vivo, você vê
na prática. Né? Né? E isso acaba te mudando muito como pessoa. Né? Eu acho que e um dos objetivos da universidade é formar o cidadão. Né? Não é somente dar formação técnica para as pessoas, mas sim formar as pessoas. E isso ajuda na formação das pessoas. Nossa, muito bom. Bom, e como você mesmo falou, né, que é o assunto que está na moda, precisamos falar sobre inteligência artificial. Então, eu queria que você falasse o impacto da inteligência artificial primeiro, assim, no mercado, na questão profissional, como é que... Discorra sobre. A inteligência artificial, ela mudou muito a maneira das pessoas agirem. Ela veio para ficar. Tá? Não é algo que a gente vai, em algum momento, desligar da inteligência artificial. E um dos grandes objetivos que a inteligência artificial veio foi para automatizar processos. Né? E muitas atividades que são repetitivas, com a inteligência artificial, você acaba mudando isso. Você acaba automatizando os processos e você muda. É como se a gente estivesse agora numa revolução. Em vez de ser a revolução industrial, nós estamos agora numa revolução digital. Sim. E nessa revolução digital, a inteligência artificial é uma das peças fundamentais dessa revolução. E aí uma pergunta que sempre aparece e agora? Vão acabar vários empregos? As pessoas vão trabalhar com o quê? Com a vinda da inteligência artificial? Porque tem profissões que tendem a morrer com a inteligência artificial. Tá. Então, é só a gente reparar, só a gente olhar nos bancos, a quantidade de bancos, de agências físicas que possuem hoje, pouquíssimas. Poucas pessoas hoje vão no banco. Nossa, eu tenho uma conta bancária que não tem agência. É tudo no celular. Exato. Entendeu? Então, são profissões que antes existiam, hoje ainda existem, mas elas tendem a deixar de existir. Atendentes. A quantidade de pessoas que atendem hoje no telemarketing diminuiu muito com inteligência artificial. E tende a diminuir mais ainda. A tendência é diminuir mais ainda. Então, são profissões que estão deixando de existir. Cobrador de ônibus. Tem vários ônibus que você entra, hoje só tem um motorista. Só tem um motorista. E até quando nós teremos esse motorista? Às vezes você consegue pagar até pelo celular. Exato. Você tem já que você lê no metrô mesmo, você lê com QR Code. E até quando nós teremos esse motorista? Que é a outra parte. Porque hoje já tem carros autônomos, sendo testados, etc. A gente vai precisar entregador de correio, essa parte. A gente já vê hoje pelo drone. Drone. Começando a fazer entrega. Entendeu? Então, o Brasil já está liberado, inclusive, né? Então, o que vai acontecer? na minha visão, né? As profissões elas vão começar a mudar. Não significa assim, vai ter escassez de emprego, etc. Os empregos do futuro, eles ainda não foram criados hoje. Sim. Então, tem muitas atividades que as pessoas farão em alguns anos que hoje nem existe. É só a gente pensar assim, antigamente. Antigamente as pessoas se locomoviam por cavalo. Alguém imaginava que existia um carro? Que as pessoas existia uma profissão de motorista de carro? Uber. Eram profissões que antigamente ninguém sonhava que iam existir. Então, antigamente as pessoas assim, eu ando de cavalo. O que eu posso fazer para o meu cavalo andar mais rápido? Alguém pensou que não é o cavalo andar mais rápido, em si mudar todo o mecanismo, a tecnologia, o equipamento. É outro. Do drone que a gente falou. Pode ser que eu não tenha mais motorista em alguns anos, mas eu vou ter que ter, talvez, uma pessoa que domine drone. Um piloto de drone. Já tem, né? Já tem o... Só que não é regulamentado ainda. Tem a profissão, tem curso que ensina a pilotar drone. É uma profissão do futuro. Até de games, né? Até quando eu era criança, quem jogava videogame, porque não estava muito afim. Hoje tem faculdade para... Na área de games, hoje, os profissionais de games, de fato, que jogam, etc.,
ganham fortunas. E Ganham mais que não é só jogadores de pra futebol. entretenimento, né? Na educação corporativa, Não, usa, e tudo. às vezes até para mobilidade, até para... Existem diversas plataformas que são gamificadas. Sim. Tem muitos treinamentos que você O faz. LinkedIn é gamificado. né? Aula que você prepara, conteúdo para aula EAD. Sim. Que é gamificado. Entendeu? E tem games por trás ali. Então, o mundo está mudando. Mudando. Né? E nós estamos sendo parte desse processo. Então, a questão é como que nós vamos nos adaptar e vamos conviver com a inteligência artificial. Tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a inteligência artificial veio para ficar, existe, mas quem desenvolve ela são os humanos. Sim. Né? Então, como que nós vamos nos aprimorar e como que nós vamos nos adaptar para conviver em conjunto? Então, não é contra, né? Não é ir de encontro, é ir ao encontro. Exato. Né? E como que nós vamos nos adaptar a isso, entender e como que nós vamos extrair desafio. o melhor para as nossas carreiras, para as nossas profissões. E a criatividade para enxergar outras profissões. Exato. Porque eu mesma fiz datilografia. Quando eu fiz datilografia, existia a profissão do digitador. Do datilógrafo, né? É. E hoje a máquina de datilografia é uma relíquia. Então, tá bem antiguinha, né? Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. 1 a 1. 1 a 1. Bom, e olha que coisa interessante. Então, falando ainda de inteligência artificial, vamos falar do ChatGPT, que, enfim... a introdução que eu fiz, né, falando da sua bio, do seu currículo, enfim, eu tentei colocar no ChatGPT. Confesso que eu tentei colocar no ChatGPT, mas assim, não saiu nada. Né? Eu não consegui extrair nada, então eu falei, eu mesma vou escrever o texto, enfim. E assim, eu não consegui, mas eu sei que eu preciso mexer no ChatGPT. Eu já tenho um consultor, né, para isso, altamente qualificado, já me contratei para fazer essas aulas comigo, enfim, que é popularmente conhecido como meu sobrinho, né? Tia não vai pagar nada para ele, mentira, enfim. E eu sei que eu tenho. E aí eu queria saber, bom, o que falam muito é que não só o ChatGPT, inteligência artificial vai substituir a profissão do programador. Verdadeiro ou falso? Justifique a sua resposta. É uma pergunta de prova? Isso. O ChatGPT, ele é muito recente. Tá. Né? Então, ele começou final do ano passado, mais ou menos, e já é um boom. Milhões de pessoas já possuem login, já possuem conta, já acessam o ChatGPT. Eu também tenho. Usam o ChatGPT, né? E o ChatGPT, ele extrai texto. Né? Ele é um gerador de texto. Gerador de texto muito treinado e qualificado. Né? Só ver a qualidade das informações que ele gera. E se você fizer a mesma pergunta 2 vezes, ele te traz 2 respostas diferentes. 2 respostas geralmente certas, corretas. Que dizem que ainda não tá... E coerentes. Né? Os dados dele são atualizados acho que até 2021. De 2021 para frente, ele não tem nada na base de dados dele. Então, se você fizer alguma pergunta de algo recente, ele não vai conseguir te responder porque ele não vai ter isso na base dele. Mas o ChatGPT, falando um pouco até da parte da educação aqui, é o que a gente também não pode ir contra. Tá? Não adianta a gente ficar brigando contra, etc. A gente tem que se adaptar a ele e entender ele. É a mesma coisa quando criaram a calculadora. Criou-se a calculadora, então não preciso mais fazer conta. Não preciso mais aprender matemática. Tem a calculadora que faz conta para mim. Não é bem assim. Então, é a mesma coisa do chat. É a mesma associação que eu faço com o ChatGPT. Tá. Acabou a matemática? Não. As pessoas continuam aprendendo a fazer conta? Sim. Continuam aprendendo lógica, raciocínio, tudo. Tudo. Só que as contas que são mais complexas, você faz na calculadora. Beleza. E todo mundo convive assim e tá tudo certo. Entendeu? O que eu acho que é a tendência com o ChatGPT?
vai ser algo muito parecido. As pessoas vão parar de escrever? Não. Porque tem muitas pessoas que amam escrever. Eu sou uma delas. É do ser humano isso. Então não tem como você tirar algo do ser humano que é o que ele gosta de fazer. Ele não vai parar de escrever. Só que ele vai, provavelmente, utilizar o ChatGPT como um complemento. Só que para você poder utilizar ele como complemento, você tem que entender o contexto. Ler o que ele tá mandando para você, ver se faz sentido, o que você consegue complementar. É a mesma coisa da calculadora. Sim, ela faz parte de uma etapa de um processo maior. Exato. E é algo que eu acredito que vai acontecer com o ChatGPT. Só que o ChatGPT, ele é diferente de um chatbot. Tá? O chatbot, a maioria das empresas que fazem atendimento possui um chatbot. Que é o que está no WhatsApp. Exato. Que geralmente é no WhatsApp. E aí, o chatbot, ele possui inteligência artificial também. Sim. Só que a inteligência artificial que ele possui, ela é mais limitada do que a do ChatGPT, porque o ChatGPT ele trabalha com aprendizado de máquina por trás dele. Já o chatbot, ele é uma árvore de decisão. Então você coloca lá todas as possibilidades possíveis que na sua cabeça pode aparecer de perguntas, questionamentos, o que é mais comum de usuário, do cliente perguntar. Você cria uma árvore de decisão com as respostas e o caminho de qual é o fluxo das respostas que o chat vai dar. Só que se você fizer alguma pergunta que é diferente do que ele tem cadastrado, ele vai te passar para um atendente humano. Porque não vai conseguir te responder, ele vai parar o atendimento por ali, só que o grosso, que são as perguntas mais comuns, ele vai conseguir te dar uma boa vazão. No chat GPT, ele aprende, porque ele tem aprendizado de máquina, então ele constrói a resposta. Ele não tem cadastrado um conjunto de perguntas, de situações, etc. Ele tem uma base de dados e ele trabalha em cima dessa base de dados. E associa as informações. Para gerar um texto que seja coerente e condizente com o que precisa. Né? Então, essa é a diferença. Mas a gente está passando por uma mudança agora. Né? E o ChatGPT, ele participa ativamente nessa mudança. Só que ele veio para ficar. E nós vamos ter que nos adaptar a ele. Tá. Até falando na área da educação aqui, por exemplo. Vou fazer uma prova. E nessa prova eu vou colocar uma questão lá para o aluno responder para mim de maneira escrita. E se ele colocou essa pergunta no chat GPT, pegou a resposta e trouxe para cá e eu vou dar nota por algo que ele não faz ideia do que está lá? Entendeu? O que eu vou fazer? Vou ter que me adaptar. É a mesma coisa quando vier a calculadora. Eu não vou fazer uma prova que eu falo para o aluno, fala para mim quanto que é raiz cúbica de 81 mais 3 vezes 5. Ele coloca na calculadora para me dar a resposta e eu vou ter que dar certo, porque a minha pergunta, ele está respondendo a minha pergunta e acabou. O que eu faço? Eu não faço uma pergunta dessa. Eu faço uma pergunta, eu tento avaliar o estudante de tal forma que eu consiga, de fato, entender se ele tem as competências necessárias para a disciplina, para o conteúdo que eu estou passando. E a gente vai ter que se adaptar agora com a forma que nós vamos fazer a avaliação, porque vai ter o chat GPT. Também a visão crítica, né? Porque falar, ó, não adianta extrair a resposta e falar, mas e aí, você acha que está certo ou que está errado, né? Exato. Faz sentido ou não faz, né? A visão você tem que fazer as pessoas pensarem. Tá. E do ponto de vista do programador... Não muda nada. Não muda nada. Não dá nada. Porque, por exemplo, vamos supor que ele comece a programar. Tá. Vamos supor que o ChatGPT não faz isso, tá? Mas vamos supor que ele comece a programar. Quem programa o ChatGPT? O programador. Entendeu? Não tem como. Essa área de desenvolvimento, impossível é uma palavra muito forte, mas a curto, médio e longo prazo eu não enxergo substituindo de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele pode em algum momento auxiliar. Sim. Mas substituir, eu não vejo Então, como. é utilizar a ferramenta para melhorar o seu trabalho. Né? Como uma etapa de um processo que vai ter que ter sua... Você precisa se adaptar a ele. Né? A parte humana não... Não. O conhecimento humano... É impossível você tirar o conhecimento humano nessa parte. Impossível. Não tem como. Bom,
tá acabando. É sério Passou mesmo. rápido, hein? Passou rápido. E tá interessante, né? Tava até quase pedindo um cafezinho aqui pra gente... Então, para finalizar, eu queria considerações finais, que você gostaria de, sei lá, de repente, alguma informação, alguma coisa que a gente não conversou aqui que você acha que vale a pena? Primeiro eu queria agradecer o convite, Josi. Ai, Obrigado. eu que Fiquei muito feliz com o agradeço. convite e muito feliz de poder participar aqui com você. Quantos anos, hein? Só uma observação, gente, eu trabalhei com o professor Augusto, ó, há muitos anos, porque eu trabalhei na Embi Morumbi, eu me formei na Embi Morumbi, trabalhei na Embi Morumbi, e não diretamente com o professor Augusto, mas ele tinha uma correlação ali com a área que eu trabalhava, né? Então, já conheço há muitos anos, a gente, né, por conta da questão no mercado, né, a gente acabou se afastando, mas o LinkedIn, né, Verdade. o LinkedIn tá aí para isso, e a gente lembra dos bons profissionais, tudo, e olha só, Legal. que ótimo. Eu que agradeço o convite. Mas eu acho assim, uma mensagem que é importante para as pessoas é a questão de persistência e Persistência. nunca desistir. Porque você pode não ser o mais habilidoso, você pode não ser o mais inteligente, mas você precisa ter persistência e nunca desistir do que você quer. Tá? Eu acho que é importante para as pessoas que não desistam dos seus sonhos, que acreditem neles, que corram atrás e façam por onde. Nada vai cair do céu, nada virá de mão beijada, e o que vier para vocês vão ter que suar muito para conseguir. E vocês só vão conseguir isso persistindo. Então, independente da área que vocês façam, essa questão da persistência e força de vontade, eu acho que é fundamental para um bom profissional. Tá? Ele precisa ter isso. Né? E às vezes a gente está acostumado a ter muito a papinha na colherzinha, vindo na boquinha, né? E fazer o mínimo esforço. Não é isso que o mercado quer de você. Tá? Ele quer que você persista, acredite e faça por onde. Tá? Se você fizer isso, a chance de você ter sucesso na sua profissão é muito grande. Perfeito. Eu assino embaixo, inclusive. Bom, então, pessoal querendo entrar em contato com você, enfim, como é que faz? Eu acho que a maneira mais fácil é no meu LinkedIn mesmo, Tá? né? Augusto Mendes Gomes Júnior. Tá? Podem me procurar por lá, me adicionar, que a gente pode conversar, trocar ideia por lá. Perfeito. E também aqui na Universidade Embi Morumbi. Exato. E aqui na Embi Morumbi, atualmente eu estou como diretor do campus Vila Olímpia, né? Fico aqui diariamente, então caso vocês queiram conhecer o campus também. Gente, sempre foi maravilhoso e agora está assim deslumbrante, tá? Nossa, ai, vontade de voltar a estudar aqui, Né? viu? O campus está muito bacana, tem muito espaço legal para o estudante, espaço de aprendizado, espaços inspiradores. Então, quem quiser conhecer a Universidade de Embi Morumbi, estão aqui também de portas abertas. Perfeito. Bom, então eu vou agradecendo também, professor. Adorei o nosso papo, sabe? Acho que saiu acima do que eu estava esperando. Quero voltar a convidá-lo para participar de outras conversas, enfim. Então, você já está intimado, tá? E para você, acompanhe, né? Além de procurar o professor Augusto no LinkedIn, acompanhe também as outras publicações da DCC. Você pode entrar no nosso Instagram, que é DCC Educação, sem cedilha e sem acento, .corp. E tendo interesse também em entrar em contato conosco, você pode fazer por telefone ou pelo WhatsApp, que é 11 9 7969 4490. Nos vemos nas próximas publicações, enfim, nos próximos podcasts. Continue acompanhando. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.